Será que é porque eu sei que você, mais Virgínia, contrataram os cangaceiros só para destruir o ateliê de Dona Lúcia? Majestade. O que é que você quer, Shinoa? Majestade, eu fiz uma lista. Ridículo. Um homem velho caindo aos pedaços querendo se casar com uma moça nova como se fosse assim um menino. O homem é como o vinho de palma. Quando jovem, doce, sem força. Delegado, o senhor acredita mesmo que esse tal de Valdevino, carrapato, vai ajudar a gente a prender o bando de Belarmina aí? Carrapato. Perder o trono pra nenhum irmãozinho ou irmãozinha que ele tá pensando em fazer. A herdeira do trono de Patanga sou eu. Eu não vou mentir, Lúcia. Tom está apresentando febre alta. Tudo indica que é uma infecção, que no caso dele... Como é que eu vou trabalhar essa minha máquina de costura? Então quer dizer que o padre era o padre mesmo. Ixi Maria, rapaz. Que eu fui feito de besta? Ah, pai. Vou transformar a Barro Preto num centro de peregrinação. É isso. Em Quem Ama. Cuida. Adriana está prestes a deixar de ser apenas uma mulher injustiçada para se tornar a maior ameaça contra todos que destruíram sua vida. Ainda presa ferida por dentro e por fora, ela finalmente começa a enxergar o desenho completo da armadilha, o ataque dentro da cadeia, a pulseira roubada, o silêncio de Zene e a ambição da família Brandão não são peças soltas. Tudo aponta para Pilar. Depois de descobrir que Ademir conseguiu contornar as denúncias envolvendo o suborno de Tom Adriana, fica tomada por uma revolta profunda. Para ela, já não existe mais dúvida. A tentativa de calá-la dentro da prisão não nasceu de uma briga qualquer. Foi uma ordem para impedir que ela saísse viva daquele lugar e para garantir que a fortuna de Arthur continuasse nas mãos erradas. Nem se percebe o estado da amiga e pergunta apreensiva se ela tem certeza do que está dizendo. Adriana anda de um lado para o outro, segurando um bilhete misterioso nas mãos, enquanto cada lembrança começa a se encaixar como uma sentença. Zeni não fez aquilo por uma pulseira. Foi a família Brandão. Eles queriam me apagar para sempre. Nem se fica em silêncio por alguns segundos, entendendo o tamanho da injustiça. Liz também se aproxima, tocada pela coragem de Adriana. As duas deixam claro que, quando chegar a hora, estarão ao lado dela. E ali dentro daquela cela fria, nasce uma aliança perigosa. Adriana não quer apenas provar sua inocência. Ela quer fazer cada responsável pagar pelo que fez. Quando eu sair daqui, Pilar vai descobrir quem realmente perdeu tudo. Enquanto isso, fora da prisão, Pedro e Kleber continuam lutando pela liberdade de Adriana. Pedro está inquieto com o tal bilhete que ela recebeu. Ele pergunta a Kleber quem enviou aquilo, mas o advogado admite que Adriana não quis revelar nada. Apenas deixou claro que acredita ter sido atacada, a mando da família Brandão, e que pretende se vingar de todos. Pedro sente o coração apertar. Ele sabe que Adriana está escondendo algo, e isso pode ser ainda mais perigoso do que a própria prisão. Então decide procurá-la, mesmo sabendo que ela vem tentando afastá-lo. Do lado de fora, Pilar continua espalhando veneno, como se ainda controlasse todos ao redor. Fábia, desesperada com o sumiço de Ulisses, questiona se Pilar sabe de alguma coisa. A vilã, em vez de ajudar, planta uma suspeita cruel, insinuando que Ulisses pode estar traindo a esposa. Fábia fica transtornada, sem imaginar que o marido está em perigo por causa das dívidas com agiotas. Mas a verdadeira tensão explode quando Pilar fica frente a frente com Ademir. O advogado aparece nervoso com uma expressão que denuncia medo. Pilar pensa que ele vai falar sobre o inventário de Arthur, mas Ademir corta a ilusão rapidamente. O assunto é outro, muito mais grave. Ele a encara e pergunta sem rodeio se foi ela quem mandou atentar contra a Adriana. Por um instante, Pilar tenta sustentar a máscara. Finge não entender, tenta desconversar, mas a pressão de Ademir atravessa sua pose. Então ela confessa com frieza: fui eu. Eu queria me livrar daquela empregadinha de uma vez por todas. Ademir fica aterrorizado. Ele percebe que Pilar ultrapassou todos os limites e que aquela confissão pode levá-la direto para a cadeia.
Mais do que isso, começa a entender que se Adriana um dia sair, ele também estará na mira. Afinal, participou de mentiras, protegeu interesses sujos e ajudou a manter uma inocente atrás das grades. Quando Ademir pergunta se Pilar também teve envolvimento na morte de Arthur, a vilã se revolta. Mas seu medo fica evidente. A pergunta acerta um ponto sensível demais, e naquele momento fica claro que Pilar não teme apenas Adriana. Ela teme que a verdade inteira venha à tona. Pedro finalmente visita Adriana. Ao vê-lo, ela se emociona, mas tenta esconder. Ele pergunta como ela está, tenta se aproximar. Quer entender o bilhete, quer saber se alguém a está ameaçando. Mas Adriana fecha o coração. Ela sabe que ficar perto de Pedro pode colocá-lo em risco. Me esquece, Pedro. Segue a sua vida. Pedro se recusa a aceitar. Com os olhos cheios de dor, ele insiste que nunca vai desistir dela. Mas Adriana permanece firme. Não porque deixou de amá-lo, mas porque entende que a guerra que está prestes a começar pode destruir qualquer pessoa ao seu lado. Quando volta para a cela, Adriana encara novamente o bilhete secreto. Seus olhos já não carregam apenas tristeza. Carregam promessa. Pilar ainda acredita que venceu. Ademir ainda acha que pode se esconder atrás da lei. Mas Adriana está contando os dias para sair daquele lugar. E quando sair, ninguém da família Brandão dormirá em paz. 6 anos se passam. 6 anos de dor, silêncio e espera. E quando muitos já acreditavam que Adriana jamais conseguiria reconstruir a própria vida, a porta finalmente se abre. A mocinha deixa a prisão em regime semiaberto, depois de conquistar a confiança de todos, mostrando que nunca foi a criminosa que a família Brandão tentou pintar. Do lado de fora, sua família a espera com lágrimas nos olhos. Elisa corre para abraçá-la. Otoniel mal consegue esconder a emoção, e Maurício observa a irmã como quem vê alguém voltar de uma guerra. Adriana respira fundo. Sente o ar livre no rosto e declara, ainda tentando acreditar naquele momento: finalmente, eu vou poder responder em liberdade. Mas a liberdade de Adriana não é paz. É apenas o começo de uma nova batalha. Ela tenta tranquilizar a família, dizendo que só quer voltar para casa, tomar um banho, trabalhar e recuperar a própria vida. Porém, Otoniel conhece a neta. Ele percebe que existe algo escondido naquele olhar frio, algo que nasceu dentro dela durante todos aqueles anos de injustiça. O avô então pergunta se ela pretende procurar a família Brandão. Adriana fica em silêncio por um instante, e esse silêncio diz mais do que qualquer resposta. Para não preocupar ninguém, ela apenas afirma que precisa ir ao cemitério visitar o túmulo de Arthur. A notícia da saída de Adriana logo chega até Pilar. A vilã que durante anos usufruiu do dinheiro e da influência deixados por Arthur fica paralisada quando Ademir revela que Adriana está livre. O medo passa rápido pelo rosto dela, mas logo se transforma em fúria. Eu avisei Ademir. Eu deveria ter terminado o que comecei. Ademir tenta acalmá-la, dizendo que Adriana ainda não tem força, dinheiro ou provas para enfrentá-la. Mas Pilar não acredita em tranquilidade quando sente uma ameaça se aproximando. Ela exige saber para onde Adriana foi e deixa claro que quer vê-la frente a frente, não por remorso, não por culpa, mas para lembrá-la a quem manda. Enquanto isso, Adriana chega ao túmulo de Arthur levando flores. Diante da lápide, sua armadura se quebra por alguns segundos. Ela fala com um amigo como se ele pudesse ouvi-la, confessando a saudade e a dor de tudo o que viveu. Eu juro, Arthur, quem machucou você vai pagar caro. A promessa sai baixa, mas carregada de força. Adriana não quer apenas limpar seu nome. Ela quer impedir que a família Brandão continue usando tudo que Arthur construiu como se fosse prêmio por suas mentiras. Então, você de Mavide. Corta. Agora o silêncio do cemitério. Então quer dizer que libertaram a assassina. Adriana reconhece Pilar antes mesmo de se virar. A vilã aparece com um sorriso venenoso, pronta para humilhar a mulher que achava ter destruído para sempre. Mas algo mudou. Adriana não treme, não baixa os olhos.
Ela encara Pilar com uma frieza que assusta até a própria inimiga. Eu sei que foi você que tentou acabar comigo na prisão. E eu vou provar. Pilar tenta manter a pose e nega tudo, e acusa a Adriana pela morte de Arthur. Mas a mocinha dá um passo à frente e deixa claro que passou anos pensando naquele momento. Cada dia atrás das grades virou combustível. Cada lágrima virou memória. Cada injustiça virou promessa. Eu não me esqueci de ninguém. Todos vocês vão se arrepender. Pilar percebe pela primeira vez que a Adriana diante dela não é a mesma mulher que entrou chorando na prisão. Agora existe ali uma mulher ferida sim, mas também preparada. Uma mulher que perdeu quase tudo, e exatamente por isso já não tem medo de perder mais nada. Depois que Adriana vai embora, Pilar fica sozinha diante do túmulo de Arthur, e tomada pelo ódio deixa escapar uma nova ameaça. Ela quer impedir Adriana de qualquer forma. Só que ao voltar para a mansão, descobre que seu pesadelo está apenas começando. Ademir a espera nervoso. Pilar acha que ele vai falar sobre Adriana, mas o advogado traz uma notícia ainda pior. O primo do antigo motorista usado em serviços sujos do passado voltou. E agora quer dinheiro para ficar calado. Ele sabe demais. Sabe do ataque contra a Adriana. Sabe das ordens de Pilar. E com a Adriana fora da prisão, ameaça contar tudo. Pilar fica em choque. Pela primeira vez, a vilã entende que não está sendo atacada apenas por Adriana. Está sendo cercada pelo próprio passado. Agora eu quero saber a sua opinião. Adriana, deve ir com calma para conseguir provas ou partir direto para cima de Pilar. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Quem você acha que vai trair Pilar primeiro? Ademir ou o homem que está chantageando a vilã? Continue acompanhando quem ama. Cuida, porque a vingança de Adriana acabou de começar.